Com 36 anos, ele era músico. Em 1972, começou a ter algumas visões, quando uma luz o levou do meio dos músicos para as alturas, onde manteve um contato divino, segundo ele, durante 15 minutos. Esteve numa espécie de um local além da nossa imaginação, ouvindo uma voz que lhe pedia para deixar sua vida de músico e servir a Deus. Depois disso, ele começou a ter visões e recebeu o poder de realizar curas e milagres pela imposição das mãos, segundo ele. Em 1994, começou a receber mensagens e visões de Nossa Senhora Aparecida. Aqui está, é o Bento Conceição. O Bento Conceição, que era músico, e segundo ele, uma vez ele estava sentado embaixo de uma árvore, quando os galhos começaram a formar letras com o nome de Deus. Hoje Bento conta com 530 mensagens e, mesmo tendo apenas a terceira série primária, já editou um livro com essas mensagens. Ô Bento, inicialmente nós queríamos saber de você o seguinte: como é que tudo isso começou? Essa sua questão dessa visão, esse seu contato, isso foi em 72 que aconteceu? César, boa tarde para você, boa tarde telespectador e vocês presentes. Foi em 1972. Eu sou muito devoto de Nossa Senhora Aparecida e devoto do Padre Rose. Então eu sou músico profissional, eu estava com o terceiro LP gravado, um em São Paulo, um no Rio de Janeiro e 2 em São Paulo. E cada vez que eu ia fazer as gravações em São Paulo era um sacrifício para mim e uma missa, porque os músicos meus, as pessoas, não aceitam esse tipo de ser artista e procurar a religião. E eu sempre fui o contra. Para mim tinha que ter Deus em primeiro lugar em tudo. Então, depois de eu ter feito uma gravação no Rio de Janeiro, na Copa que o Brasil foi a Copa de 70, estava divulgando meu disco, e na BR-101, na volta de um baile que eu toquei 20 anos no baile, e na BR-101 eu fui entrar numa boate, eu com meus músicos. Naquela boate eu não pude entrar, porque eu tinha esquecido que de manhã eu tinha ido à missa e estava com o texto de canto no bolso, o rosário. E quando eu fui entrar na boate, que meus músicos entraram, todos entraram, menos eu. Tinha uma força sobre mim e que não me deixou entrar. Então eu fiquei na portaria. Naquela portaria da boate, eu apenas estava tomando conhaque Dré, e de repente eu ouvi uma voz me chamando: Bento, meu nome de rádio é Aristo, eu trabalhei 33 anos em rádio, trabalhei 4 anos aqui na Guarujá. E aí fui na rua atender a pessoa, e nessa hora não tinha ninguém. Eu voltei para a boate. Quando eu sentei outra vez na mesinha, e uma voz chamou com autoridade: Bento, vem cá. Então, até um certo ponto, eu me lembro como eu estava. Depois de certo ponto em diante, eu não me lembro mais. Mas que contato foi esse? Como é que isso aconteceu? Pois é, eu só ouvi a voz. Depois quem me levou, eu não sei quem foi que me levou. E você esteve aonde? Eu estava num local, César, assim, ó. Eu vendo a morte. A morte queria me levar. Então ela queria me levar, e eu quando vi, que eu olhei para o lado esquerdo, eu vi um buraco negro. Vocês desculpem, eu sou meio emocionado. Eu vi um buraco negro. Aquele buraco negro queria me levar. As almas lá dentro são terríveis. São tristes as almas. O pecado do homem. Se o homem soubesse o que é o pecado de adultério, uma mulher não enganaria o marido, nem o marido a mulher, porque eles estavam em pecado naquela hora. Então, quando eu olhei para o lado direito, desceu uma luz do céu, uma luz linda que veio até embaixo. Meus olhos não deu para enxergar. E eu pedi socorro a Jesus, que não me deixasse levar lá para aquele buraco, porque as almas, gente, lá dentro é tão triste, o sofrimento é terrível, terrível. E eu pedi socorro a Jesus naquela hora. Eu não queria morrer, eu tinha mulher e 4 filhos.
Então desceu do céu uma água, assim, um sopro, e me lavou assim todinho. Aí depois, quando eu vi a glória de Deus, assim, que eu fui suspenso da terra, aí eu olhei outra vez para aquele buraco e ele queria me puxar, uma coisa terrível. Aí quando eu olhei que eu ia para aquele buraco, eu gritei, dei um grito alto, disse: Senhor Jesus, misericórdia, não dá para morrer nessa tristeza. Aí outra vez veio aquela água, aquele sopro, caiu sobre mim. E quando caiu sobre mim, eu fiquei assim, que hoje, quando eu vejo esse filme do Moisés, na sarça ardente, eu passei por aqueles momentos. As mulheres dançarinas do boate, as pessoas músicos, quando me viram, disseram: isso aí não pode ser aquele homem, isso aí é outro homem, porque a minha fisionomia ficou totalmente diferente. Ô Bento, nós temos que, televisão, a gente tem que compactar um pouquinho as coisas, porque não temos muito tempo. Eu queria saber de você o seguinte: a partir do momento que você teve esse contato, inclusive a gente tem aqui os galhos da árvore que formavam a palavra Deus, a gente vai mostrar aqui. Sim. Sim. Isso aí você cortou e colocou naquele local, é isso? Isso aí porque, César, desde 72 até hoje eu estou sendo perseguido. Eu ainda não tive um momento de sossego na minha vida. Por quê? A própria Igreja Católica me condena. Porque você diz que, pela questão dos milagres, que você disse que tem o poder de executar, é isso? É isso. Eu venho fazendo tudo de graça, eu, minha mulher e meus filhos. Eu sou zelador, eu que estou fazendo uma igreja que vai ser dada aqui para a Diocese de Florianópolis, uma igreja lá com maior sacrifício. Está quase prontinha a igreja lá. Você é católico, claro. Sim, sempre lutando pela Igreja Católica, mas os padres... E que tipo de mensagens você recebe? Agora, dia 10 de 94, eu rezo de manhã, meio-dia, à noite. Estou só rezando. Porque Jesus pediu para rezar por vocês, assim, né, por tudo, né? Que eu me entregasse a minha vida só pelos outros. Então eu rezo dia e noite. E aí eu estava rezando, aí ele disse: escreva. Aí está na primeira mensagem do livro. Aí eu comecei a escrever, eu vi lindo aquela mensagem. Olha que Jesus está passando. Então, primeiro foi uma oração. Depois, no outro dia, eu fui agradecer àquela oração. Ele disse: não, daqui por diante agora tu não para mais. Tu tens que escrever todo dia. E eu só tenho terceiro ano primário. E quando Jesus fala comigo, tem palavra, César, que eu disse: Jesus, deixa eu ver no dicionário, porque eu não sei que palavra é essa. Aí eu vou ver no dicionário para eu escrever, porque eu nem sei que palavra é isso, assim, são coisas lindas, né? Ele fala sobre... Ele me contou todo o universo, como é... Vocês nem sabem o valor que tem as estrelas no céu, o Saturno, Vênus, as Marte. Vocês não sabem como é que uma pessoa vai chegar um dia perto de Deus. Por favor, por gentileza, antes que encerre esse programa, minha senhora, o senhor, não entre numa igreja, numa missa mal vestido. Por favor, peço vocês. Pronto, deixa eu ouvir aqui. Eu estou aqui com o padre Luiz Prim, que está aqui conosco. O padre está aqui. Inicialmente, padre, como é que o senhor analisou esse depoimento aqui do nosso amigo Bento Conceição? Bom, inicialmente, César, é um prazer poder estar aqui e contribuir com a reflexão de vocês e do programa César Souza. Da mesma forma como é um prazer muito grande poder hoje conhecer o Bento, de quem eu nem sequer ainda tinha ouvido falar. A história que o Bento nos relata é uma história interessante que, no meu entendimento, se assemelha a todo e qualquer êxtase místico havido na história recente e na história antiga. São elementos muito bonitos, repito, no meu entendimento, que merecem de fato uma análise muito acurada, muito cuidadosa, para que se possa saber o que é verdadeiro e o que de fato é fruto de uma experiência espiritual autêntica, mística. Eu acredito no relato que o Bento nos faz, até porque é uma experiência dele que aqui está sendo partilhada. Uma experiência bonita que, repito, traz elementos constantes, repete constantes de qualquer experiência mística na história antiga e na história recente do cristianismo. E não só do cristianismo, as experiências místicas em qualquer vertente religiosa, fenomenologia religiosa assim nos explica, elas são assemelhadas, são muito parecidas, são iguais mesmo.
E, no meu entendimento ainda, isso nos demonstra que, na verdade, a metodologia religiosa que se segue, a corrente de espiritualidade que se vive, ela é absolutamente relativa e secundária. O Bento fez uma declaração interessante, talvez é a primeira vez que ele está tendo a oportunidade até de fazer um desabafo em relação ao desamparo que ele tem tido por parte da igreja, o que para mim é uma novidade, até porque eu não conhecia a história do Bento, e até porque estranho que a igreja como instituição, nos seus membros hierárquicos, na sua organização interna, desampare a quem quer que seja, desampare alguém que tem uma experiência mística como a do Bento, e a partir dessa experiência mística realiza aquilo que nós chamamos de milagre, como desampare a qualquer outro ou a qualquer outra necessitado e necessitadas. Padre, é possível que uma pessoa tenha uma visão e tenha um contato, como colocou aqui o Bento, em relação a um contato com Nossa Senhora, por exemplo? É claro que é possível. Isso é possível. Agora, a igreja como instituição, e aqui é interessante que a gente compreenda esse aspecto que me parece demonstra toda a seriedade da igreja como instituição, ela é muito cautelosa em assumir uma experiência destas como sendo autêntica. Veja, mesmo, vou citar o exemplo de Medjugorje, na ex-Iugoslávia, em que Nossa Senhora tem aparecido atualmente para 3 videntes e no momento só para uma, ainda que o mundo todo tenha se voltado para Medjugorje, ainda assim a igreja, enquanto instituição, ela não autenticou aquelas experiências todas. E aqui vai um bocado do meu posicionamento pessoal em relação a esses fenômenos, já que falo da cautela da igreja. Eu acredito que a autenticidade de uma experiência mística religiosa, ela não carece absolutamente da aprovação de quem quer que seja. Ela precisa da aprovação daquele que tem essa experiência, que assume a experiência e assume as consequências da experiência mística. O sofrimento pelo qual o Bento está passando e pelo qual passaram todos os videntes e místicos de todos os tempos, no meu entendimento, é uma prova da autenticidade, uma das possíveis provas da autenticidade das experiências que ele nos relatou. Só um minuto. É o seguinte, na hora que foi vender as mensagens, eu disse: Senhor, como eu vou dar prova para essa gente que não estão acreditando em mim, Senhor, meu Deus? Eu estava debaixo de um pezinho de ar fazendo a minha oração, então uma folhinha começou a dançar na minha presença, ela foi dançando, aí quando eu olhei num galinho, estava a letra E. A folhinha não parou de dançar, aí foi dançando, estava a letra U. A outra, no outro galinho, no mesmo da árvore, estava a letra S e a outra a letra D. Então ele disse: meu filho, eu dou-te a minha assinatura como sou eu que falo contigo, não outra pessoa. Não se diz: Deus escreve certo por linhas tortas? Aí está. Um dos maiores fenômenos jamais visto depois das tábuas da lei que o profeta Moisés recebeu de Deus. Os 10 mandamentos na sarça ardente. A Pedro passei a chave do meu reino. Em Guadalupe, Nossa Senhora deixou flores e seu retrato para o índio João Diego. No Brasil aconteceu coisa mais espetacular. Deus deixou sua assinatura. Deus disse ao profeta: fui eu que te escolhi e você vai ser o maior historiador dos últimos tempos. Quero que escreva um livro e te dou a minha assinatura para pôr na capa do livro. E hoje, essas letras estão na Capela do Profeta, em Taquaras, no município de Balneário Camboriú, estado de Santa Catarina. A palavra viva de Deus.